Pai do Senhor, meus amados irmãos, bom dia a todos. Graças a Deus, quarta-feira, 6 de agosto de 2025. Um bom dia a todos. Nós queremos ganhar tempo, porque temos muitos assuntos a tratar aqui hoje. Hoje começa a convenção na Paraíba, a convenção da Umadene, que será uma decepção. Muita gente não se inscreveu, auxiliares, muita gente, né? Então nós hoje temos aí, iríamos falar sobre essa famigerada Umadene, mas eu vou, por motivo de força maior, falar aqui sobre outros assuntos. Primeiro, a congregação ali de Mangabeira 2. Mangabeira 2, o pastor Emanuel Queiroz comprou mais 2 ar-condicionados. Me parece que custaram 10 mil reais para os crentes pagar. A igreja já tem 4, entendeu? Ele comprou mais 2 para reforçar o congelamento da igreja. É a igreja mais congelada, entendeu? É a igreja mais fria do estado da Paraíba, especialmente de João Pessoa. Por quê? Porque é uma igreja que não tem pastor, que Emanuel Queiroz não é pastor. Ele está ocupando o lugar de um pastor e a sua igreja é uma decepção. E não adianta procurar saber quem manda para cá as coisas, Emanuel Queiroz, porque eu tenho informante na Paraíba toda. Tenho mais de 50 pastores aí na Paraíba, entendeu? Que não vão me deixar sem informações. Não vão me deixar sem informações. Aqui eu estava aqui para ler e o telefone tocou, esse outro telefone aqui tocou, e se ele ficar tocando eu vou, né? Eu vou aqui procurar desviar um pouquinho a atenção. Peço a vocês que se inscrevam no canal Vovô da Lapada, entendeu? Se inscreva no nosso canal, nos ajude aí para que a gente tenha sempre uma notícia nova para dar aos irmãos. Meus amados, nós temos aqui um grande problema para resolver. Nós temos um grande problema para resolver. A igreja de Uiraúna está pedindo socorro. A igreja de Uiraúna. Nós temos mais uns assuntos aqui a respeito do que aconteceu essa semana. O pastor Enilson fazendo as pazes com o pastor Zé Carlos de Lima. Ele era candidato e tal, e aí essa semana ele abriu as pernas para Zé Carlos de Lima, na esperança, segundo comentário dos drones, ele conversou com Zé Carlos de Lima que quer ir para Pedra de Fogo, porque o pastor Manuel Tavares deverá se aposentar no que vem. Então eles fez as pazes com Zé Carlos de Lima para ir para Pedra de Fogo. Não tem ninguém besta no estado da Paraíba, entendeu? Não tem ninguém besta no estado da Paraíba. Em se tratando de pastor, quando passa um caminhão, eles roubam o pneu de dentro sem tirar o pneu de fora. São astutos os pastores da Paraíba, são astutos. Então nós vamos ler aqui com respeito à cidade de Uiraúna. Uma irmã mandou para aqui essa queixa e nós vamos aqui providenciar, ler na íntegra o que diz aqui. A paz do Senhor, pastor Antônio. Pastor, sou da cidade de Uiraúna, pertenço à Igreja Assembleia de Deus há muitos anos. O motivo de estar recorrendo ao Senhor é porque já falamos com o pastor José Carlos e já falamos com o Marinaldo, com o Daniel. O Daniel também é o presidente, o motorista, teve que falar com ele também. E eles não resolveram nada, Não estão aqui, não estou aqui para denegrir a imagem do pastor Manuel Nóbrega, mas para falar apenas sobre a real situação da nossa igreja na cidade de Uiraúna. O trabalho de Uiraúna, antes do pastor, aqui fala do pastor Nóbrega chegar, tinha quase 600 crentes. Isso na gestão do pastor anterior.
O pastor anterior ao Nóbrega era o pastor Josemir, está dizendo aqui, eu era o pastor Josemir. Hoje não chega a 300 crentes. É brincadeira não, viu? Hoje não chega a 300 crentes. Pois bem, qual o motivo dessa queda? Primeiro, infelizmente o pastor Nóbrega não tem palavra. Ele não sabe pregar, não conhece de Bíblia, não tem nada. Não tem conhecimento. A palavra dele dura 15 minutos, a 20 a pulso. Fica contando história dos pastores do passado e pronto. E aí vai enrolando. A igreja de Uraúna ama, não é? É uma igreja de amor. E ela precisa de ouvir a palavra. Infelizmente, ele não tem palavra para entregar à igreja de Uraúna. Esse negócio, pastor, de ficar falando da história dos pastores que já passaram, isso não soma nada. O senhor tem que fazer o seu trabalho. Me parece que o senhor já está com 70 anos e não evoluiu. Pela idade não, que eu tenho muito mais idade do que o senhor e sou evoluído. E o senhor com 70 anos não evoluiu e a igreja está nesse descaso. Outro ponto, ele é um pastor parado, não visita ninguém, fica em casa e às vezes, e as ovelhas dispersas, precisando de visita de uma palavra do pastor e ele não tem nada e nem quer nem saber de negócio de ovelha, não está nem aí, quer ficar em casa deitado, sentado com a mão no bolso, esperando a morte chegar, não é? Aqui em Uraúna, na época do antigo pastor, havia um grupo chamado Semear. Tinha o grupo Semear na sede, congregações. O pastor anterior estava presente nos grupos, visitando. Já o pastor Nóbrega é dentro de casa trancado. Será que a mulher não deixa ele sair? Será que o problema dele é que a mulher não deixa ele sair? Eu não sei. Esse grupo evangeliza como visitava os novos convertidos, também os cansados na fé. Quer dizer, o grupo anterior, quando tinha o pastor anterior, ela visitava, era uma igreja que ia nas casas, procurando fortalecer aquelas ovelhas que estavam fracas na fé. A nossa igreja aqui, em Uraúna, em termos de quantidade de membros, era a maior igreja da cidade. E fora de Uraúna só perdia para Souza, E era quase igual a Cajazeira. Hoje, essa igreja está em declínio. Ela era comparada à Cajazeira, mas a Cajazeira de antigamente, porque Cajazeira também hoje está acabada. Fizeram aí uma reunião aí, chamaram os crentes e tudo, aí botaram 350 crentes dentro da igreja para tapear Zé Carlos de Lima, o Moisés Carlotto, para tapear Zé Carlos de Lima para dizer que a igreja está bem. Vá nas finanças para ver se está bem. A igreja de Cajazeira hoje, eu acho que não rende 40 mil reais, ela já chegou a render 80 mil reais. É só o pastor Zé Carlos de Lima, o senhor chegar numa igreja e pedir o livro caixa. Pedindo o livro caixa, o senhor não precisa perguntar a ninguém como é que está a igreja, porque já tem uma noção de como está a igreja. Na queixa de Uraúna diz assim: a irmã Francisca Moraes entregou o cargo de coordenadora da mocidade. Antes do pastor Nóbrega, se havia mais de 100 jovens no campo. Hoje só tem um fiasco de jovem, um pouco jovem. Eliakim entregou a escola bíblica, mas ele pediu para ele voltar. Pai, mas Eliakim, tenha paciência, volta aí para nos ajudar. E o irmão Eliakim voltou. Aqui tem um nome que, se tiver certo, tudo bem, se não tiver certo, foi assim que a irmã mandou para mim. Etelânio era o dirigente do eletrônico. Houve um bate-boca pesado entre eles e os irmãos, e Etelânio saiu da frente do conjunto. Etelânio dava vida por essa igreja e foi ele quem fez esse novo templo sem cobrar nada.
pastor Josemi, aqui está falando, pastor Josemi, quando queria pagar a ele, o mesmo não recebia, e às vezes podia pegar o dinheiro que ia dar a ele e comprar equipamento para o som. Ele não queria pagamento, esse irmão aqui, é um abençoado. Os novos convertidos desapareceram, só a misericórdia de Deus. Uma reclamação da igreja é que Júnior, filho do pastor, quer mandar em tudo, não escuta ninguém, e só quem tem vez na igreja é a família do irmão Edilson, que é sogro do Júnior, que é filho do pastor. É sogro, então quem manda na igreja é a família dele. A igreja se acabando e a convenção não toma posição. Por essa convenção aí a igreja se acaba. Quando houve o problema entre o pastor Nóbrega e Etelânio, disseram que iam ligar para o presidente. Ele disse, tá o número aí, ligue. Quem manda aqui sou eu, pode ligar para o presidente. Ele ligando para o presidente, para Zé Carlos de Lima, e ligando para ninguém, é a mesma coisa. Então, pastor Antônio, pedimos que faça um apelo em nome de Jesus para que o presidente tome uma atitude e tire Nóbrega daqui. Tirar Nóbrega da igreja, viu? O negócio está sério. Ele acabou também com a igreja de São José de Piranha. A igreja de lá, na época, era maior que Cajazeira. Ele passou uns 20 anos por lá e o trabalho diminuiu. Entregou a igreja com pouquíssimas pessoas. Misericórdia. Eita, Manuel da Nóbrega. Parece o Manuel da Nóbrega da televisão, né? Da Praça é Nossa. Todos que vão assistir esse vídeo sabem que não menti e nem aumentei em nada. Essa é a triste situação da nossa igreja aqui em Uraúna. Na gestão do pastor Josemi, a igreja era lotada, então ele fez outro templo bem maior. E mesmo assim, na Santa Ceia, a igreja ficava superlotada, se colocava até cadeiras no meio, no espaço entre o lado direito e o lado esquerdo, era lotado de cadeira porque não cabia o povo, e ainda ficava gente do lado de fora. Isso é a irmã falando aqui, do lado de fora. E hoje dói o coração ver a nossa igreja nessa situação. Peço ao Senhor que ore e interceda pela nossa igreja aqui na cidade de Uraúna. Meus irmãos, a coisa é séria. A coisa é muito séria. É muito séria. Entendeu? Está acontecendo coisa na Paraíba que só Jesus para dar jeito. Que a gente, através de vídeo, não vai consertar, não é? Aqui já me falaram agora mesmo, pela manhã, uma irmã me ligou dizendo a irmã, e eu não posso provar, que a igreja de Bahia está cheia de adultério. A igreja de Bahia, pastor Marinaldo, estão me dizendo aqui que a sua igreja aí está cheia de adultério. Cheia, até os nomes de muitos, me disseram aqui, muitas irmãs aí, estão até em grupo, cantando em coral, em adultério, viu? Aqui uns irmãos aí, o negócio está sério, irmãs, coisa muito séria o que está acontecendo também na cidade de Bahia. Assim, estão me ligando aqui agora pela manhã. E o pastor Enilson, né? O pastor Enilson, ele inteligentemente, né? Foi adversário do pastor Zé Carlos de Lima, mas agora o Zé Carlos de Lima esteve lá na igreja e fizeram as pazes, foi um abraço, um beija. E nesse negócio dessa arrumação, o Enilson, né? Se eu não estou falando o nome dele errado, que foi candidato contra o pastor, ele pediu para o pastor colocar ele na cidade de Pedra de Fogo, porque tem uma notícia que para o ano o pastor Manuel Tavares, entendeu? O resto, o que sobrou dele, vai jubilar ano de 2026. E ele quer tapear o pastor Zé Carlos de Lima para ir para lá. Quer tapear para ir para lá. Também me decepcionei muito aqui com o pastor Idelbrando. Pastor Idelbrando, eu sempre gostava de ouvir os seus áudios no grupo CGADB.
Eu sempre gostava de ouvir seus áudios, as suas críticas construtivas, e eu ficava alegre. O pastor Edelbrando mandou aqui, entendeu? Umas queixas que tem fundamento. E agora eu soube que o senhor se abraçou com o Zé Carlos de Lima, deu um beijo nele, e foi abraço para lá e abraço para cá. Por quê? Porque Zé Carlos de Lima lhe prometeu que o senhor vai ser ano que vem consagrado a pastor. O senhor que é evangelista, abriu as pernas para Zé Carlos de Lima, para ele lhe consagrar a pastor. O senhor, pastor Edelbrando, para mim, era uma reserva moral no grupo CGADB. E agora o senhor entrou na malandragem. O senhor entrou na malandragem, trocando um abraço de Zé Carlos de Lima e a tapiação dele para ele lhe consagrar pastor, no ano que vem. Isso envergonha qualquer igreja. É por isso que a igreja da Paraíba está atravessando fase difícil. É por isso que a igreja da Paraíba está sem futuro, sem futuro. A convenção, a reunião da Almadene começa hoje. De um lado, quem manda lá num salão alugado é a Lucinha Lima. Lucinha Lima não tem moral para dirigir grupo das irmãs, né? As irmãs vão se reunir lá nesse espaço alugado, e ela é quem vai pegar o dinheiro, ela é quem vai cobrar o escanteio e fazer gol de cabeça. É uma vergonha o que está acontecendo na Paraíba, porque Lucinha Lima, nem crente ela é. A casa do pastor Zé Carlos de Lima está sendo comparada à casa de Eli, lá da Bíblia, o Eli da Bíblia, que os seus filhos se corromperam. Falar em filho corrompido, e Zé Carlos de Lima, nós podemos falar com autoridade, que eu estou me reservando aqui, não chegou o dia ainda de mandar o recado para Isaac Venerando. Você que é moralista, Isaac Venerando, eu vou falar de você, muita coisa. Você me xingou, você me ofendeu sem eu tocar em seu nome. E eu vou para cima de você e desse caveirão aí. Estou prometendo, mas o seu dia vai chegar. A sua batata, viu, Isaac Venerando? A sua batata está cozinhando. Viu? Você não tem moral nenhuma para tomar conta dessa rádio aí. Quem é você? Você que tem filho na rua, você que para pagar a pensão do seu filho é na justiça brigando e é sua mulher quem leva o dinheiro. Zé Carlos de Lima, por outro lado, não considera o neto. Então tá uma bagunça, tá uma zona a convenção da Paraíba e a casa de Zé Carlos de Lima. Viu, José Venerando? Eu tenho medo de você, Isaac Venerando. Pense num cara que está com medo de você. Eu vou lhe pegar na curva. Estou aqui só levantando material. Você ainda toma uísque, ainda gosta de uma cachaçazinha? Porque o pessoal diz que você é um tremendo cachaceiro. Mas isso é pouco para o que eu vou falar de você brevemente. Eu tenho medo de você. Você é um grande exemplo aí nessa rádio CPAD. E tem mais coisa aí, É tão boa essa rádio que você botou, entendeu? O cara que é casado ou amigado com a sua nora, você botou para trabalhar dentro da rádio. É uma zona essa rádio CPAD. Isso aí é uma zona, essa rádio CPAD. O cara que largou a mulher, o diácono, para casar com sua nora, não sei se casou ou se amigou, mas aí vale tudo. Você é desse tipo de gente. Você não foi, não é e nunca será pastor. Nunca será. Você tem o título, mas pastor você nunca será, porque você é um desmoralizado. Mas eu vou me segurar. Seu dia vai chegar. Segura as pontas aí, que seu dia chega. Forte abraço a todos. Esse nosso canal não dá pipoca banguela, nem tem medo de ninguém, não tem medo do que possa fazer o homem. Um abraço a todos. Deus abençoe grandemente as irmãs de bem e os irmãos de bem do estado da Paraíba. Fui!